Olá pessoal, vamos continuar a leitura do Fédon, parte 28. Eu parei quando ele estava discutindo a imortalidade da alma e o fato dela ser imperecível. E para isso ele fez toda uma comparação com os números ímpares e a possibilidade do ímpar deixar de ser ímpar, do número 3, só para relembrar vocês, do número par, no 4, também falou sobre o fogo, sobre o calor e sobre o frio, fazendo essa comparação sobre aquilo que deixa de existir e aquilo que não deixa de existir, dos contrários e tudo mais. Vamos continuar então um pouquinho mais. Vou voltar só nesse parágrafo que eu parei um pedacinho. Não poderíamos responder a esta objeção que ele não perece, pois o não par não é imperecível. De outro modo, se tivéssemos reconhecido que o é, ser-nos-ia fácil retorquir que com a aproximação do par, o ímpar e o 3 se retiram, e daríamos a mesma resposta a propósito do fogo, do calor e do mais, não é verdade? Com certeza. Por conseguinte, a propósito do imortal que nos ocupa neste momento, se chegarmos ao acordo em que ele é também imperecível, a alma será não somente imortal, mas também imperecível. De contrário, serão precisas outras provas. De modo nenhum serão precisas, disse Cebes, pois seria muito difícil descobrir algo de imperecível se o que é imortal, sendo eterno, admitisse a destruição. Eu parei aí e vou continuar. Mas quanto a Deus, disse Sócrates, a própria forma da vida e a tudo o que ainda pode haver de imortal, penso que toda a gente estará de acordo em que jamais perecem. Sim, por Zeus, todos estão de acordo e à frente de todos os deuses. Ora, uma vez que o imortal também é imperecível, poderá ser que a alma, sendo imortal, não seja também imperecível? Necessariamente o é. Por conseguinte, quando a morte se avizinha do homem, o que nele existe de mortal morre, ao que parece, mas o que existe de imortal retira-se são e salvo e incorruptível, deixando lugar à morte. É evidente. Portanto, Cebes, é absolutamente certo, prosseguiu Sócrates, que a alma é imortal e imperecível, que as nossas almas existirão realmente no Hades. Da minha parte, Sócrates, disse Cebes, nada tenho a dizer contra isso, nem tenho qualquer motivo para desconfiar dos teus argumentos. Mas, se Símias ou qualquer outro tiverem algo a dizer, farão bem em não ficar calados, pois não vejo qual outra ocasião, além desta, eles poderiam esperar se querem falar ou ouvir falar sobre tal assunto. Eu também não tenho qualquer razão de desconfiar, disse Símias, depois do que acaba de ser dito. No entanto, a amplitude do assunto em discussão e a má opinião que tenho sobre a fraqueza humana levam a que eu não possa impedir-me de conservar ainda, por respeito a mim próprio, alguma desconfiança em face da tese exposta por Sócrates. Não só aquilo que dizes está muito bem dito, Símias, retorquiu Sócrates, como, por seguras que sejam as nossas primeiras hipóteses, não é menos preciso sujeitá-las a um exame mais aprofundado. Quando as houverdes analisado bem, penso que seguireis o raciocínio, tanto quanto isto for possível ao homem. E, quando estiveres seguros de o seguir, não precisareis de ir mais além. É verdade, disse ele. Mas há uma coisa, meus amigos, prosseguiu Sócrates, que é justo meter na cabeça. É que, se a alma é imortal, se deve ter isto em atenção, não só no tempo que dura aquilo a que chamamos viver, mas em face de todo o tempo futuro, pois parece que se está presentemente exposto a um terrível perigoso se não cuidarmos dela. Prestem atenção a isso que ele vai dizer agora, que é a importância da gente lidar com a nossa vida no aqui e no agora, já que essa alma é imortal, ou seja, todas as ações que a gente faz vão ter consequências aparentemente eternas. Vamos continuar aqui.
Se realmente a morte nos libertasse de tudo, que boa sorte seria para os maus ao morrerem, verem-se respectivamente desembaraçados do corpo e da sua maldade, ao mesmo tempo que da alma. Mas, agora que sabemos ser a alma imortal, ela não tem outro meio de escapar aos seus males e de se salvar senão o de se tornar a melhor e a mais sábia possível. Na verdade, quando desce ao Hades, ela apenas conserva consigo a instrução e a educação, as quais são, segundo dizem, o que mais serve ou mais prejudica o morto, desde o momento em que parte para o outro mundo. Disse efetivamente que depois da morte, o demônio que a sorte ligou a cada homem durante a vida deste, toma a seu cuidado conduzi-lo para um lugar onde os mortos são reunidos para sofrerem o próprio julgamento, após o qual se dirigem ao Hades com este guia, cuja missão é conduzir os dessa terra até ao outro mundo. Depois que tiveram a sorte merecida e lá permaneceram o tempo prescrito, um outro guia os conduz para cá, passados muitos e longos períodos de tempo. Ele afirma que a vida do Hades é simples. Eu penso que não é simples nem única, porque se o fosse, não seriam necessários guias, dado que ninguém se poderia transviar no rumo se apenas houvesse uma via. Ao contrário, parece-me que existem muitas bifurcações e desvios, o que eu conjecturo a partir das cerimônias piedosas e dos ritos praticados nesta terra. Seja como for, a alma regrada e sábia segue o seu guia e não ignora o que a espera. Mas a que se encontra apaixonadamente ligada ao corpo, como afirmei anteriormente, permanece longamente enamorada do corpo e do mundo visível. Só depois de uma demorada resistência e muitos sofrimentos, ela é arrastada à força e a grande custo pelo demônio disso encarregado. Uma vez chegada ao lugar onde as outras estão, a alma impura e que praticou o mal, que cometeu injustiças, a alma impura e que praticou o mal, que cometeu mortes injustas ou outros crimes do mesmo jaez, irmãos daqueles e que são cometidos por almas de família igual à sua, vê então que toda a gente a evita e se afasta dela. Ninguém quer acompanhá-la ou guiá-la errando sozinha, presa de grande aflição, até que certos tempos tenham decorrido, após os quais a necessidade a leva para a morada que lhe é conveniente. Aqui Sócrates mostrando, a força das consequências dos nossos atos, que a coisa continua, e aqui ele faz uma descrição, de passagens depois da vida para a morte. Ao contrário, a alma que viveu toda a vida na pureza e na temperança e que teve a felicidade de ser acompanhada e guiada pelos deuses, encontrou imediatamente a habitação que lhe foi destinada. A terra conta com um grande número de regiões maravilhosas e ela própria não é como nem tão grande quanto a imaginam aqueles que costumam discutir sobre a sua natureza, segundo o que ouvi dizer a alguém que me deixou convencido. Vou parar por aqui, pessoal. Aqui uma belíssima reflexão sobre a morte, sobre essa passagem, essa morte que não existe para a alma e as consequências das nossas ações presentes no futuro, para que a gente possa realmente viver uma vida justa e digna no aqui e no agora, Beijos para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.